minha gente. Grande abraço. Obrigado por contar com você em mais um programa do meu, do seu, do nosso Baixada em Foco. Programa que fala de tudo um pouco. Eu vou ler umas notícias que... Pessoal, é lógico que quando nós trazemos os convidados aqui no nosso programa, ou é realmente... Gente, eu ainda prometo para vocês que um dia eu vou trazer aqui, porque quantas vidas às vezes não são salvas porque nós não sabemos o que fazer, os primeiros socorros. Não tenho ainda agendado, mas eu estou me comprometendo com você. Eu vou trazer aqui no Baixada em Foco primeiros socorros. Quantas e quantas vidas às vezes não são salvas porque a gente não sabe o que fazer. É aquela aflição, aquela loucura, pessoa passando mal e de repente uns atos tão simples acabam salvando uma vida. E outra coisinha. Quando a gente fala que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, que não é o caso, tem suas obrigações, tem. Do que eu estou falando? Da dengue. Quando determinada, vamos chamar de doença, começa a atingir, como é o seu caso, como é o meu caso, na sua família você já tem uma dengosa, um dengoso, isso também compete a gente. Não adianta a gente querer largar toda a responsabilidade, né? Um pneu velho, um vaso que fica com água, a criação... Só nos unindo, pessoal, só todo mundo tomando consciência que cada um precisa fazer o seu dever, é que nós vamos poder combater a dengue. Por mais que o governo municipal, estadual, federal, ele queira, ele não consegue. É muito grande a extensão, não tem como. Então, olhe na sua casa, vê o que você pode fazer. Não adianta a gente só ficar falando, né? Como é o caso, não adianta eu estar falando, chegando na minha casa eu não ligo para nada. Nós temos que ligar para ver se minimizamos, né, esse foco, essa danada da dengue. Desse jeito, ninguém quer ficar dengoso nem dengosa. Pessoal, antes de ficar presente meus convidados, você meio, né, são amigos mesmo, a gente abusa mesmo, né? Tem a feijoada com samba em prol do lã, dia 19 de maio, no Tipografia Brasil. Convite-se à venda, reserve o seu. Olha lá, 3464-3373 ou 3463-7... Gostei desse segundo. 3463-7171. Com os meus convidados, isso dá samba, hein? 3463-7171. Reserve seu convite para a feijoada em prol do lã. Toda a renda será revertida exatamente para o lã. Queria mandar um abraço à minha amiga Regina e também a Clarice Capuzzo Veloso, presidente da Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios, Frei Gaspar da Madre de Deus. Dia 19 de março, já aconteceu, obviamente, a abertura da exposição da Academia e hoje, dia 27 de março, às 20 horas, está havendo a sessão solene da Fundação com a premiação da Academia com o 4º concurso de artes plásticas lá na Câmara Municipal de São Vicente. Parabéns, mais um aniversário da Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios, Frei Gaspar da Madre de Deus. E nós vamos, a gente já fica até impressionado, né? Passa alguma coisinha assim, falar, será que é? Não é? Temos que cuidar disso, pessoal. Comemorando 15 anos de carreira, o músico santista está lançando o álbum Chuva no Mar, é o Tarso Gomes. O local, Livraria Realejo, dia 6 de abril, sábado, às 17 horas. Como é que eu posso apresentar esse pessoal que hoje está aqui comigo? Eu não sei exatamente o que eu vou começar. Quem, na realidade, não ouviu falar do Grupo Tempero? Eu não acredito. Pode ser pessoa de mais idade assim que nem eu, pode ser uma pessoa mais jovem, porque o Grupo Tempero ficou sobejamente conhecido, no mínimo. Aqui no meu tempo era Baixada Santista, agora virou Costa da Mata Atlântica, que é a mesma coisa. E nós conseguimos trazer 2 dos seus integrantes, nós vamos bater um papo muito longo, porque o Grupo Tempero merece com certeza absoluta, ficou na nossa história, marcado, é um daqueles... Santos produz jogadores sensacionais, Pelé, Robinho, etc. e tal. Não, Santos produz também muito artista bom. Ricardo, um grande prazer ter você comigo. Fazia tempo que eu estava querendo trazer você aqui. Tudo bem, Ricardo?
Tudo bem, Ari? Um abraço pessoal do Baixada em Foco. É um prazer para minha pessoa e como representante do Grupo Tempero também que estar aqui com você. E estamos à disposição a qualquer tipo de pergunta. Fique à vontade. Eu vou querer contar a história do tempero. Agora, esse cidadão que está à esquerda do Ricardo, o homem simplesmente, porque o Grupo Tempero, eu quero que eles falem, não eu, como eu conheço a história, né? Está ligado ao carnaval. Não tem jeito, está ligado à União Imperial. Mas só que o Zinho, lógico que você conhece o Zinho, né? O Zinho passou por União Imperial, Brasil, ele vai contar pelas escolas que passou. E na realidade, uma das grandes vozes, das vozes do tempero, é o Zinho que acaba puxando, na realidade, ele que é o intérprete, acredito eu, na maioria das músicas do tempero. Tudo bem, Zinho? Pô, Ari, Fora essa coisa de, não sei, o Zinho veio na raça aqui. Eu espero que ele não esteja dengoso. Não, primeiro que é um prazer enorme estar aqui com você, todo o pessoal dessa casa. Estou aqui até em consideração e respeito. Obrigado. Essa casa maravilhosa, vocês sempre nos trataram muito bem. Eu estou assim com o corpo todo moído, mas é um prazer enorme estar aqui, poder falar do Grupo Tempero, falar de carnaval. Mas como você falou, a gente já se conhece há 500 anos, desde a época de Rádio Cacique, aqueles programas na madrugada. É bom que a molecada vai descobrir um pouquinho da nossa história. Como é que começou? Eu abro para vocês, quem quiser falar. Como começou o tempero? Como eu imagino, dentro da União Imperial? Com certeza. Na realidade, em 1985, no aniversário da União Imperial de 1985, a União Imperial fez uma grande festa no ginásio do Santos Futebol Clube. E por ideia lá da diretoria, a gente reuniu um grupo de mais ou menos umas 20 pessoas. Os malucos. Uns malucos lá que tinham como objetivo fazer uma apresentação musical nessa festa, né? Nessa festa, inclusive, que na época veio o saudoso Carlinho de Pilares fazer o show com a Caprichosa de Pilares, que no ano era a escola da moda, né, no Rio de Janeiro. Ele era o cantor, né? E aí esse grupo de mais ou menos umas 20 pessoas foi montado para que se fizesse uma apresentação até amadora, improvisada. E na época a bateria da União Imperial era chamada de bateria Tempero Verde-Rosa. E assim como, por exemplo, a bateria da X9 é Magia X9ana, a bateria da União era chamada Tempero Verde-Rosa. Aí o pessoal resolveu apresentar nesse dia no Santos, no ginásio do Santos. Na época a União já tinha a quadra, mas a quadra da União não era coberta e nem era tão grande quanto o ginásio do Santos. E aí nessa apresentação surgiu, foi basicamente a primeira apresentação do que se chamou inicialmente Grupo Tempero Verde-Rosa, né? Depois, por ideia do Zinho, nós começamos a participar de alguns festivais, a X9 fez festivais, o Treinasse do falecido e querido Jorge Rodrigues do Vale, depois do Festa Mar no Portuário. A gente nesses festivais ficava o segundo, o terceiro e tal, mas depois esse Festa Mar, que não era um festival só de samba, nós conseguimos vencer com uma música do Paulinho Schiff e do Zinho, uma poesia do Paulinho Schiff musicada pelo Zinho, chamava Todas as Rimas, né? E foi uma surpresa, porque era muito difícil o festival ser ganho por samba, né? Sempre existia um certo preconceito com samba. Não, pode falar, só tinha vários segmentos. Só top de linha. Foi um festival assim. Foi um festival que, inclusive, gerou, na época, um LP. Exatamente. Entendeu? Onde foi esse festival? Foi no Portuário. Chamava Festa Mar, né? Era todas as músicas eram em homenagem ao mar. Falar do mar, homem do mar, amar em relação ao mar. Tudo era. Só que o Paulinho Schiff fez uma música assim: como é que fica o mar na sua tela se só existe o cinza da aquarela? Porque na época o mar estava todo poluído. Agora tu imagina o coronel aí, o Bombambam, Capitania dos Portos, ele queria prender nós dois. Ele falou: pô, vocês são muito folgados, metendo o pau, falando que está tudo poluído, e nós ganhamos aí no campeonato. E aí o grupo acabou, a partir daí, que ainda era um grupo semi-profissional, vamos dizer assim. A gente se encontrava todos os sábados, na época, no Bar do Rosalvo, ali. Passadas essas primeiras apresentações, o grupo começou a ganhar a sua constituição,
com 6 componentes. É isso que eu queria perguntar. Eu até vou me tornar meio indelicado, é isso que eu queria perguntar. Como é que achou o violão? Como é que achou o cavaquinho? Então, nessa primeira apresentação... A coisa se encaixou até sem querer. Então, nessa primeira apresentação tinha uns 20. Já nas apresentações dos festivais e as outras apresentações, a partir daí não. O grupo já tinha só 6 elementos, às vezes um ou outro músico convidado. Esses 6 eram o Zinho do Cavaco, o Rosalvo, o Zinho, o Simonal, o Carlão e eu. Éramos nós os 6 componentes do grupo. E a gente costumava fazer uma roda de samba no Bar Xangô, ali na Carvalho de Mendonça, com o Canal 3, que era um bar de propriedade do Rosalvo, que era que tocava violão. Depois o Rosalvo vendeu esse bar e nós começamos a fazer o que hoje é muito famoso até, que é a roda de samba do Ouro Verde, ali no Marapé. Então todo sábado, o que hoje é chamado de roda de samba do Ouro Verde, nada mais era do que um ensaio do Grupo Tempero. Na verdade não era um ensaio, era uma roda de samba que nos funcionava como ensaio, porque as pessoas acabavam indo lá e nos vendo tocar, e nos convidando para ir... vamos uma noite na minha festa, vamos uma noite aqui. Aí o Zinho falava, cobra caro para a gente não ir. A gente cobrava e os caras pagavam, né? E a gente, quanto mais caro cobrava, mais o pessoal pagava. Mas então essa ideia era tirar uma onda. Todos nós, na época, tínhamos profissão. O Zinho trabalhava na Eletropaulo, o Simonal na Cabocloro, o Zinho do Cavaco na Codesp, o Rosalvo tinha esse bar, eu trabalhava no mercado financeiro, o Carlão trabalhava na Cosipa. Então ali era um embrião, isso aí mais ou menos em 86, 87. Na época a gente ainda contava com um sucesso estrondoso da União Imperial, né? Porque Pentacampeão, foi essa época? Foi quando começaram os títulos da União, e foi em 85, né? Então na época, por exemplo, eu, o Zinho e o Simonal, nós éramos muito conhecidos por causa da popularidade da União, né? O Zinho do Cavaco também era o cavaquinista da escola, então a gente ficava muito tempo no palco da União Imperial, isso já gerava uma popularidade muito grande para a gente. E esse aí foi um embrião. Depois disso, um dia o Simonal deu uma ideia de, como a gente começou a fazer muito show, tocar sempre, tinha uma casa ali, chamava Choperia Júnior, né? É isso aí. Choperia Júnior ali no Marapé. Um dia o Simonal chegou lá, vamos comprar a casa, vamos montar a casa e tal. E a gente meio apertado de dinheiro, aí um vendeu a bicicleta, outro vendeu o carro, outro vendeu a esposa, aí nos apertamos daqui, nos apertamos dali. E virou Temperos Bar. E aí montamos o Temperos Bar sob direção do grupo, até então, Tempero Verde Rosa. A gente ainda herdava o nome, o Verde Rosa da União Imperial. E só que depois, por ideia do Zinho, o bar era um bar que a gente também deu muita sorte, porque era um bar que a gente contava botar umas 100 pessoas por noite, né? Assim, 125. Nossas contas já precisava ter 125 pessoas por noite para o bar ser superavitário, né? E na segunda semana era 1.500 pessoas dentro e mais 1.000 fora querendo entrar, foi uma loucura. Na verdade, por uma situação até de sorte, foi no momento que estourou o samba. Lembra que o samba não tocava. A rapaziada de hoje americana não sabe disso, mas até 1989 o samba não tocava nas FMs. Mas praticamente quase não tinha programação de música nacional, a programação de FM era elitizada, né? E nós pegamos esse momento que o samba estourou, na época surgiu Eliana de Lima com o Dererê. Esse samba que abriu. Esse samba que abriu, o samba da Eliana de Lima do Dererê, que abriu o Lelê. Um Dererê, foi sem querer, que derramei, foi um sucesso. Essa música começou a tocar em todas as FMs. E depois, em seguida, também surgiu Raça Negra, que foi um estrondo. E aí o samba começou a tocar na FM. E isso, obviamente, gerou no país. Tinha acabado de acontecer um movimento sertanejo, onde tinha surgido Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, Christian Ralph, enfim, várias duplas. E a seguir surgiu esse movimento de samba. E nós estávamos no momento certo, no lugar certo, com o bar montado. E fruto do sucesso do bar, o Zinho deu a ideia que a gente começasse mensalmente a separar uma quantia lá, que era para a gente bancar
o nosso primeiro, na época, LP, né? Que seria o nosso primeiro álbum. Que nessa época era difícil de gravar, né? Dificílimo, dificílimo. Não é que a gente quisesse gravar, tinha que ter uma gravadora para nos gravar. A gente nem tinha essa gravadora. A gente começou a bancar, criamos uma produção independente. Uma vez nós fomos acompanhar, lembra, Zinho? Nós fomos acompanhar um show aqui na Praia Grande. Eu não me lembro quem era o artista, mas eu sei que nós conhecemos o Jorge Simas, que estava... o João Nogueira, um show do João Nogueira. O Jorge Simas, ele era o violonista do... Tocava pouco. Tocava pouco, o Jorge Simas tocava os maiores 7 cordas do país. E aí nós tivemos o primeiro contato com ele, e ele, o Jorge Simas, juntamente com o Mauro Diniz, fizeram uma produção conjunta, obviamente bancada pela gente, e foi feito aí o primeiro disco do Grupo Tempero. Esse disco, essa produção depois foi vendida para a JWC, que tinha acabado, através de Jorge Hamilton, de estourar a Eliana de Lima. A JWC era Jorge, Wilson e Cristiane. Era a JWC. Foi a primeira gravadora de samba assim, independente, que fez muito sucesso com a Eliana de Lima, e eles nos contrataram. E daí surgiu o primeiro disco do Grupo Tempero, isso foi em 1991. Aí também começaram a pipocar vários outros selos. É verdade, Zimbabue. Porque existiam as grandes gravadoras. O selo, que nem a JWC que a gente estava. Era um negócio, estourava os grupos, as grandes gravadoras, aqui os clubes da capital. Iam lá para buscar no interior, entendeu? Exatamente. Deixa eu provocar, posso provocar o Zinho? Pode, eu já sei o que quer ver. Puxador ou intérprete? Lá, nem precisa me responder. Intérprete, né? Cara, eu vou te falar, eu não ligo pra isso não. Eu já conversei com... Isso aí é uma colocação do cara mais mal educado do mundo do samba, que Deus o tenha, que foi o Jamelão, que pra mim ele é um dos caras mais mal educados que eu já vi na minha vida. Mas ele começou com essa, pra mim, uma palhaçada, isso, porque pra mim, se o cara é intérprete, se é cantor, se é puxador, pra mim não faz diferença nenhuma. Eu não assim, vou, também, não vou sinceramente. Eu tô em cima dele, o que o Jamelão fez pra mim. Bom, nós fizemos uma homenagem na banda Segura no Bagre pra ele. Ele estava sendo homenageado. O cara chegou com uma marra. A gente vamos explicar para as pessoas o que era a banda Segurando o Braga e quanto tempo que ela demorava. Uma loucura. A banda Segurando o Braga, ela juntava no Gonzaga alguma coisa em torno de 25 a 30 mil pessoas. Ela começava umas 4 da tarde e até umas 9 da noite. Eram 5 horas de samba enredo. A Cristina Guedes, na época, ela estava na... Não era na TV Tribuna. Não, não estava na Tribuna. Ela estava na Tribuna? Na Record. Na Record. E foi fazer entrevista com ele, em cima do caminhão. Ô, Jamelão, o que você está sentindo, sendo homenageado pela banda? Porque ele foi homenageado pela banda, mas ele estava lá, mas ele estava recebendo um cachê, cara. Para cantar. Só para fazer as partezinhas dele, porque esse samba enredo que ele segurou fomos nós. Não quem cantou as 5 horas de samba enredo fomos nós. Aí ele falou, eu não gosto dessas bagunças, não. Olha só, cara, ele estava sendo homenageado. É verdade. Aí eu não gosto dessas bagunças, não sei o quê, que mangueira. Eu já tenho um ódio da mangueira danado, entendeu? Cuidado, hein? Eu tenho mesmo. A escola de povão, meu irmão, tudo que é povão eu tenho ódio. Corinthians, mangueira. Ô, de onde que vem? É natural? Você chegou a fazer aula de canto, essa coisa, ou não? Foi na raça mesmo? Natural. É natural? Eu tive um grande professor que foi o Haroldo Melodia, porque naquela época das bandas, o Haroldo vinha muito aqui em Santos, né? E o Haroldo era o top da época. O Haroldo era o cantor da União da Ilha do Governador. E o Haroldo, um dia conversando com ele num restaurante, ele falou assim, que a gente já tinha feito 2 bandas juntas, ele falou assim, procura cantar o máximo possível, a tonalidade. Então eu aprendi muita coisa com ele. Lógico, no começo até imitava ele. Lógico, a gente sempre tem alguém que a gente imita. Aí depois peguei a minha linha, o meu jeito de ser e foi embora. Você começou quando? Já como intérprete, você começou fazendo caco? Não. Cara, eu comecei como ritmista na União Imperial. O meu negócio era bateria. Sempre minha parada era bateria, tal. Mas de vez em quando lá com a da União eu pegava o microfone para brincar. Tanto é que a União, na época, abriu o concurso de samba enredo para todo mundo na escola. Aí eu fiz um samba enredo, o Simolão também fez outro, primeiro Simolão. O que aconteceu? Fomos para a final.
Aí eu acabei ganhando o concurso de samba enredo, foi o primeiro samba enredo que eu fiz. Mas só que eu não cantei o samba enredo, quem cantou para mim foi o meu amigo Luiz Patrício. Alô Luizão, um abraço para você. Quem cantou o samba do Simonal foi o Joel, grande fera do samba. Mas eu tinha muita vergonha, cara. Eu era muito tímido, e só até hoje. Aí... Aí teve um dia lá que eu nem sabia, estava tendo uma reunião na escola. A União tinha o Camargo. Camargo, baita gogó, né, cara? Baita fera. Mas estava vendo uma transformação na maneira de puxar samba enredo. Já não estava mais se encaixando aqueles vozeirão, aquela caixa, porque o Camargo cantava até sem microfone, cara. É sério, cara. O cara era fera, Dário da X9. Pô, só fera. Mas estava vendo uma transformação, que era o cantor que vinha cantando com caco, tal. E isso, como eu brincava muito na quadra da União, os caras começavam a dizer, tu vai ser o cantor, faz isso, estão de brincadeira. Não, tu vai ser o cantor. Você nunca pensou nessa época? Não, meu negócio era bateria. Não, meu negócio era bateria, cara. Acabei entrando, aí começaram a vir os títulos em cima da outra, aí os caras acharam que eu era pé de coelho, entendeu? Não, na realidade, assim, o Zinho foi um dos maiores batuqueiros que eu particularmente vi na minha vida. O Zinho tocando caixa era uma coisa espetacular. Realmente, quem viu, viu. O Zinho e o Simonal também eram... Na verdade, a bateria da União Imperial era formada pelo time de primeira, porque era o pessoal da banda da COSIP, inicialmente a banda lá do Brás Cubas e depois a banda da COSIP. E eram músicos de altíssimo estilo. O Zinho, ele brincava de cantar. Só que o Zinho, ele talvez fruto dessa grande capacidade dele como tocador de tarol, de caixa, ele tinha uma musicalidade instintiva. Sempre teve essa musicalidade. E ele captou muito bem. Talvez o Zinho não fosse um cara de característica de vozeirão, tipo, que nem ele mesmo falou, o Camargo, o Jamelão e tudo, que na época estava começando a parar de ser cultuado e estava surgindo uma outra linha de canto, que era o Carlinhos de Pilares, Dominguinhos, Haroldo Melodia, que embelezava a música muito mais pelo caco, pela brincadeira, pela descontração e principalmente pela participação, pela capacidade que eles tinham de chamar o público a participar da música. E o Zinho encampou isso com muita naturalidade, com muita facilidade, e para a União Imperial foi a manteiga no mel, né? Porque a União Imperial tinha isso como característica, era uma escola que tinha como característica a jovialidade de seus componentes, e nesse aspecto o Zinho foi a cereja no bolo que faltava para enriquecer essa característica de descontração da União. Vocês estão vendo que não tem como falar do tempero, né? Não tem como falar do tempero sem falar no carnaval. O papo tá tão bom, tá tão gostoso. Eu que vivi isso daí, né, pessoal? Eu vivi isso daí, né? Nós temos 3 CDs para sortear. Isso aqui é menos importante. Lá no final do programa. E comecem a fazer as perguntas, né? Eu já tenho aqui. De fundo aí, vocês estão ouvindo sucessos do tempero. Tá? De fundo musical tá aí, ouvindo o sucesso do tempero. Liga aqui pra gente, faça a sua pergunta, participe do seu, do nosso programa Baixada em Foco. Eu já tenho, faltando aí, me parece que 4 minutinhos para terminar. Passa rápido, né? Boa. Quando tá bom. Só? Agora, já foi o que me... É isso? 4... Já é 3, quando eu perguntei. Agora, vou confessar uma coisa para você. E para você, Ricardo Pérez. Aquela abertura que o senhor faz no início do desfile, na escola, vamos... Não, pessoal, é de arrepiar, mas tem que saber o que falar, não é chegar lá e gritar sem mais nem menos, trazer o pessoal no brio, não é? Eu vou te responder assim, as pessoas perguntam assim, Zinho, aquilo que você faz na avenida, aquilo que você faz no disco, você escreve antes de fazer? Não, aquilo é momento, deixar o coração falar mais alto. A gente chama dos cacos, né? Então, a União Imperial ficou muito famosa. Alô, Nação Verde Rosa. Pra cima deles, União Imperial. É aquela coisa que vem no momento. Quando eu estive na Brasil, a campeoníssima não... Alô, meu povo da Brasil. A campeoníssima não vem pra brincadeira. Entendeu? E é coisa que pega. E vai embora. Então, você vê... Lógico, existem muitas chamadas maravilhosas de vários intérpretes, né? E eu sempre falei assim, cara... Às vezes as pessoas, pô, tu escreveu. Eu falei, não escrevi.
É na hora, eu gravo muitas músicas do Ricardo, né? Essas músicas do Santos que ele fez aí direto. Aí eu encontro o pessoal do Santos na rua, que os caras choram de ouvir a parada. Pô, tu escreveu? Eu falei, não, eu escrevi, cara. Inclusive na Vila Belmiro, todo jogo aparece um grito teu lá na vila. E os caras falam assim, pô, tem certeza que tu é santista mesmo? Eu falei, não, eu sou São Paulino. Mas tá tudo bem. Mas é legal, esse negócio de grito de guerra. E tem mais. Vai aqui um recado para a TV Santa Cecília, que transmite o Carnaval de Santos. A Rede Globo, já cansei de mandar e-mail para o Distrito de São Paulo. Gente, se você vai num jogo de futebol, se eu for num jogo de futebol e não ver os times entrando em campo, eu não fui no jogo de futebol. A coisa mais legal, a emoção maior é quando as equipes entram no campo. É a mesma coisa no estilo de escola de samba. Na hora que o cara tá fazendo grito de guerra, isso que o Ali estava falando, parem de falar, o cara que está narrando o desfile, o comentarista, deixa. Tudo bem, às vezes pode até sair, né, Ricardo? Pode sair mais besteira. Mas deixa o cara soltar a emoção dele. A coisa mais linda é o grito de guerra no desfile nas escolas de samba. Então falando para me dar uma paradinha, eu vou tentar, pessoal, eu juro, eu sei que é difícil, trazer esse povo mais pro tempero, não dá, tem uma ligação, não tem como, como é que é, água e óleo, você não consegue separar, aqui é mais ou menos a mesma coisa, carnaval e temperos não tem como separar, só vou dar uma dica aqui, ó, a Samoa Siqueira, sinto saudade do tempo do tempero, daqui a pouco eu vou ler na integral, a Daniela Inácio, adoro o Zinho, você é uma pessoa maravilhosa. Daqui Obrigado. A pouco eu leio tudo. O Marcelo, qual o maior sucesso do grupo? Eu vou tentar, nesse segundo bloco, né? Estou dando uma paradinha, vai tomar uma aguinha, volta já aqui com a gente, tá? Mas eu vou tentar trazer só no tempero. Tentar eu vou. Se eu vou conseguir, eu não sei. Vai até lá e volta, já. A gente retornamos aos 3 CDs aqui rapidinho, ó, do Junto e Misturado, do Douglas Reis e do Anderson Alex. Liga aqui pra gente, faça as perguntas como vocês estão fazendo e participe. Eu vou tentar o mais rápido possível, né? Eu falaria já? Eu falei, já. Quando é bom, passa rápido. Conhece essa daí, né? Você é velho, quando é bom, passa rápido, né? Que nem jogo de futebol. Samoa Siqueira, ela é do Gonzaguinha São Vicente. Sinto saudade do tempo do Temperos. Ricardo, Zinho, vocês têm algum projeto de montar uma casa da maneira que era o Temperos Bar? É a Samoa. Samoa, obrigado pela saudade, nós também temos saudade de você. Não, a gente não tem nenhum projeto montado em relação a isso. A gente recebe vários convites até hoje para se montar, mas infelizmente a situação de se montar casas noturnas em Santos é uma coisa complicadíssima. 99% das casas têm problemas de reclamação, de som, e foi o caso do Temperos Bar. Nós viemos a fechar o Temperos Bar por causa de reclamação, por ordem do Ministério Público, e por mais que a gente tente, a coisa é muito complicada. Hoje em dia existe essa área de lazer na cidade, mas lá também o mercado está muito saturado, então comercialmente não parece ser um lugar interessante. Quem sabe se amanhã aparecer alguma opção, a gente deu outra atacada. E agora, aproveitando, o problema que teve em Porto Alegre, Santa Maria, agora todas as casas noturnas estão recebendo fiscalização braba. Gente, vamos parar com essa palhaçada, né? Legal, respeito o que aconteceu lá, todo mundo respeita. Mas foi um acidente, cara. Agora vão querer pegar todas as casas. Então, o pessoal que trabalha de garçom, que trabalha de porteiro, de bilheteiro, vai ficar tudo na Rua da Amargura. Porra, vamos parar para pensar, né, cara? Ô Zinho, eu não queria nem tocar nesse assunto, eu queria falar, mas não tem jeito, né? Só uma coisinha bem pequenininha. Eu acho que fatalidade maior é quando tem esse carnaval. O Ricardo estava presente. Você estava lá também. Você estava? Tá. Mas para mim a fatalidade maior, isso é sobejamente conhecido de você. A moça que tirou a filhinha do meio-fio, levou ela para dentro e morreu. E veio para morrer. Eu acho que fatalidade maior do que essa não existe. Porque eu trabalhei um bom tempo na prefeitura, na parte de eventos. A rapaziada do eventos, inclusive meu amigo César Magrão, ele estava empurrando o carro. Olha só, 2 minutos antes do acidente,
um cara da escola falou assim, ô César, vai lá na frente orientando, logo aí. Essa eu não conhecia, essa eu não sabia. E ele tá vivo graças ao cara. E o César falou que essa menina, quando ela colocou o filho, ele viu tudo, que ela sentou, ela foi sugada pela eletricidade. Ah, é? Ela não estava encostada no carro, ela estava perto. Estava Mas perto a e descarga é tão chamou. violenta que puxa a pessoa. Isso. Porque a eletricidade E a o gente César fala, Magrão né? tá- Você que trabalhou deve saber, né? Eu ouço falar, Zinho, jamais você coloca numa corrente, não dessa altura, mas jamais você coloca a mão que puxa, fecha, é verdade. Consciência, Você tem que ir com o lado... Sei lá, 13 mil, cara. Eu trabalhei Não, na Metropaulo 17 anos. 13 mil volts é uma caceta. Aí não importa se é assim, se é assado, vai de qualquer maneira, É infelizmente. impressionante. Mais uma pergunta do Marcelo, do Gonzaguinha São Vicente. E outra coisa, Vontade, desculpa. vontade. Aí eu estive falando lá com o Raul Cristiano, meu amigo, grande Secretário de secretário, Cultura. grande secretário, parceirão, o Paulo Alexandre Barbosa, prefeito. Você só acredita que teve gente que quis botar a culpa neles? O homem tinha... Sério, cara. Eu estava lá na sala com o Raul, ligou um cara lá enchendo o saco dele. Quer dizer, gente, parou, Aí é né? falta de visão. Vamos lá, vamos continuar o programa. Bom, então é o Marcelo do Gonzaguinha São Vicente, ele pergunta para vocês, qual o maior sucesso do Grupo Tempero? Vou discordar o que eles vão falar. Não, em parte, eu já explico já já. Qual é o maior sucesso do Grupo Tempero? Aí com certeza é Vida Diamante. O Grupo Tempero tem grandes músicas. Tem o Mina Moleque. Isso, como o Sexo Falado entrou e saiu do disco, o Ricardo sabe disso. Mas 500 vezes. E foi a música que puxou a Som Livre na Globo. Quando começou a tocar na Globo essa música, não tinha nem a foto do Tempero, né? Aparecia a música tocando. Aparecia a música tocando. A música que puxou Eu o via disco essa da Som música e Livre. via-se outro grupo. E essa música Nem a entrou nossa e foto, saiu né? do disco 500 vezes. E acabou sendo um grande sucesso. Até Vem Amar Vem também, Amar. Me Chama. Mas Vida Diamante ela sobrevive até Vida hoje. Diamante é a mais pedida. Deixa eu te querer. Deixa Deixa eu te querer, uma música do César. Romântica, Aquela né? também, bate Romântica, triste né? o coração, que é? Bate Não. tri- Vou a Paris ou até Bagdá. Mundo Pequeno. Mundo Pequeno. Mundo Pequeno, uma música Essa lindíssima. música, todo mundo fala essa Toninho música. Gerais, uma música lindíssima, também um grande sucesso. Teve vários sucessos. Mas é que quando ele perguntou o maior sucesso, que a gente que as pessoas mais pedem, sem dúvida nenhuma, é Vida de o Amor. maior, porque eram os que mais pediam, era isso. Por que o maior sucesso para vocês do grupo? Por que o maior sucesso? Porque é uma música mais pedida, né? É? Porque é um tipo de música que você não pode fazer show sem deixar de tocá-la. Existiram outros sucessos. No primeiro disco do Tempero, nós fomos fazer uma vez show no Rio de Janeiro, chegamos lá, lembrado, tinha uma bem música que eu canto até, que Pra Quem Não Sabe Amar. Chegamos lá, a música não estava nem no repertório. Fomos fazer um show na quadra da Ponte, o diretor falou assim, olha, deixe Pra Quem Não Sabe Amar pro final, mas não está no repertório. Falou, meu, essa música é estourada aqui no Rio. É porque às vezes não pegam numa cidade, e a em gente outra, chegou né? lá e não sabia que a música foi um grande sucesso lá na Rádio Tropical, enfim. O que tem de fundo musical aí? O que é isso Vida aí? Diamante. Vida Diamante? Vamos ver só 30 segundinhos. Sobe um pouquinho, por gentileza. Belo Essa aí é a gravação ao vivo, do CD ao vivo, do CD. Vida Diamante É assim mesmo. é assim mesmo, perto e distante, Acerto e erro. acerto e erro, Mais dói no peito. mas vai no peito, Chega a sangrar. chega a sangrar, estar ao seu lado, sem te tocar. Obrigado, gente. Tem muita coisa para conversar. Obrigado. Infelizmente vou ter que dar um cortezinho. Vocês gravaram sempre com cavaquinho, se bem que teve até orquestra que vocês gravaram, né? Com tudo. Com sopro, houve, né? Tem muita. Depende do arranjo, né, que é feito, né? Mas tem vários tipos Deixa eu de só- arranjo. Onde bom. vocês faziam isso, de uma maneira geral? Não, cada disco foi uma história, né? O primeiro. Ah, é? O primeiro nós gravamos no Rio de Janeiro, na Odeon, no Rio, nos estúdios Odeon. O segundo foi gravado nos estúdios Mosh, em São Paulo. O terceiro também foi no Mosh. O quarto foi naquele Bebop, né? Lembra? Aham. O quinto foi no estúdio da Warner, que foi o Bira Vai que produziu. Esse sexto que está tocando aí foi ao vivo, foi gravado num show que nós fizemos em São Diga-se de Paulo. passagem, nós não voltamos uma música, nada daí foi. Esse show ao reeditado. vivo soltou o show e foi embora. Gravou. Esse disco a gente pode falar que foi ao vivo.
Esse foi ao vivo Não mesmo. teve nada de voltar pro estúdio, vamos arrumar isso, vamos melhorar, porque Não, tem o muito que disco. foi Gravou, tá gravado. Gravado Tudo no- que tá ali foi ao vivo. Zinho, olha só, é o Parrela, segurança do Cachaça Brasil, Ô, grande Parrela. é do Gonzaga. Estou emocionado com esse programa. Voltei ao passado lembrando do Cachaça Brasil. Zinho, sinto saudade de você, parabéns pelo programa. Obrigado você, Parrela. Valeu, Parrelinha, tamo junto, parceiro. Quanto que eu tenho? Dá uma olhadinha aí e me fala. Vamos falar dos prêmios, do tempero. Eu quero que vocês façam o programa. Então, só deixa eu te falar uma coisa, o primeiro disco que o Ricardo lembrou muito bem, que eu falo, o segundo disco nós ganhamos um disco de ouro, né? Esse disco de ouro. Agora, o primeiro disco, para mim, foi o mais importante de todos. Que nós fomos indicados ao Prêmio Sharp, que era o prêmio mais cobiçado da música popular brasileira na época. Prêmio conceituadíssimo. Quando nós chegamos lá no Rio de Janeiro para a premiação, nós achávamos que nós iríamos estar na categoria de grupo revelação, porque era o primeiro disco. Para nossa surpresa, nós estávamos na categoria melhor grupo de pagode do Brasil, disputando nada mais, nada menos com Fundo de Quintal, Só Preto Sem Preconceito, Preto e Tempero. Raça, Pirraça, Não, só os tinha três bombo. indicados foram Tempero, Tinha Só mais, Preto cara. Sem Preconceito e Grupo Tempero. Jamais. Não, já no final, né? Ah. Eles tinham mais. Mas pra tinha nós- tinha grupo do Brasil inteiro, mas indicado pra final foi só os três. Lógico que foi nós até não- vencido pelo Fundo de Exato, Quintal. lógico que nós não ganhamos, mas pô, a emoção, a honra, Tá de naquele disputando patamar, né? naquele patamar. Pra vocês terem uma ideia, o Prêmio Sharp, ele era entregue no Hotel Nacional, Meu Deus. tá? E sentou do meu lado aquela bonitona da Maitê Proença que eu tremia. A mulher sentou do meu lado e eu até Mas ela é tremia. pequititinha, não é? Ela é pequena, né? É feia ela. Não, a Regina, não tô falando a disso, Regina Ricardo. Duarte passou do nosso lado da festa, ela falava assim, e aí, Regininha, beleza? Mó intimidade, e aí, Regininha, beleza? E o jantar da premiação foi simplesmente no Copacabana Copacabana Palace. Palace. Só Que talher de luxo, que luxo. Não, o prêmio Sharp era... prata. Era Não, coisa, sempre de foi resposta. considerado, né? coisa mais luxuosa que tinha. Era... Quem era o grande compositor do grupo? Ou vocês começaram a receber música, Não, letras de fora, o Tempero músicas de tem, fora? todos são compositores, mas os grandes compositores, com certeza, o Simonal, o Ricardo, o César e o Simonal. O César foi mais no grupo. Ele escutava foi mais falar feliz. do César, eu- O César é um grande compositor e dos sucessos do grupo, a grande maioria dele. Mas o Zinho também é muito bom compositor, o Simonal. Sou mais eu tenho vagabundo. músicas gravadas também. Zinho, vou te fazer uma sugestão. Abre um fã-clube, Zinho. Você falou para todo mundo que você vinha aqui hoje, é isso? que Eu você só fez? falei pra minha mãe, Dona Neide. Dona Neide que tá na venda. Lá, grande Ô, Dona Neide. Ricardo, Zinho, me ajuda. É Dani da Inácio? Daniela Inácio. Daniela Inácio, da Vila São Jorge. Adoro o Zinho. Você é uma pessoa maravilhosa. Nós trabalhamos juntos no Botequim Brasil com o grupo Estilo SP. Um beijão para o Ricardo. Continuo achando você muito charmoso. Um Só beijo, ele- só Daniela. ele, meu Obrigado. Obrigado. Você e minha mãe me acham charmoso. Daniel, pessoal do Estilo SP, o grupo maravilhoso também da Baixada. Grupo mais que novidade, que eu tenho um respeito muito grande também. Tamo junto, molecada. Esse aqui acho que é um peixe do pandeiro. É esse peixe. Grande peixe. Peixe é o pai do Schmidt. Do Primeiro pandeiro do meu filho. Grande pandeirista, o Schmidt. Primeiro pandeiro do meu filho foi ele que fez. E o pandeiro, além disso, é um excelente construtor de pandeiro. Já toquei muito pandeiro de peixe. O senhor é do pandeiro, né? Eu sou No grupo pandeirista, nosso, eu sou É pandeirista. pandeirista? É o nome? É, Pandeirista? pandeirista, isso. Para vocêzinho, vocês pretendem reorganizar o grupo Peixe do Pandeiro? Pergunta. Na verdade, o grupo não está desorganizado, ele continua fazendo shows. Vamos e tudo. unir, voltar a A gente É. não tem gravado, né? Mas shows a gente continua O fazendo. Grupo Tempero é o seguinte, gente. Ele tá aqui assim, ó. Tá stand-up. Stand-up, é que fala? Stand-by. 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 Stand-up é assim. Stand-by. Tá assim, se pintar uma chance, a gente vai atacar. Senão a gente vai continuar do mesmo jeito, fazendo nosso show. Então vamos aproveitar? O telespectador está vendo. Quer entrar em contato? Como é que ele faz? 13 9711 3983. 13 9711 3983. Se for pela Nextel, 7807 1005.
1378071005 ou pelo ID do rádio 119 estrela 64106. 119 estrela 64106. Se você não conseguiu anotar nada disso, não fique preocupado. No final do programa vai aparecer todos os telefones que o Liga Ricardo pra cá. falou. E também não vai aparecer, Zinho, no final do programa, com calma, vai aparecer. E também nas repetições. Pessoal, o papo tá tão bom, não trago mais amigo aqui não, me perco todo. Né? Reprises aqui do seu Baixado em Foco. Amanhã, às 18 horas, já tem reprise aqui do programa. Sexta-feira, às 9 horas da manhã. Zinho, você que gosta de acordar cedo. Segunda-feira, às 6h30 da manhã. 6h15 estarei de pé. Isso, com certeza absoluta. E se você perdeu qualquer dos programas anteriores e quer rever esse programa aqui, o endereço pode soltar aí se for possível, senão eu falo por aqui. Ó, YouTube o www, né, pessoal? www.youtube.com/Ari Bese. Ali tem quase 200 programas, né? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Ó, tá aí. Você acessa esse endereço eletrônico e revê o nosso programa de hoje ou então programas passados. Ari com I, Bese com I. Isso, tudo com I, não tem Y. Fase áurea, foi essa que vocês contaram agora? Não, antes disso, eu não quero saber a fase áurea. Eu quero saber tudo que o pessoal passa aqui cantando. Fatos engraçados. Aí tem um monte. Fato engraçado tem um Conta uns monte. 3 e eu fico satisfeito. Conta uns 3 casos que o microfone não funcionou, Uma vez nós quebrou fomos, a corda. Uma vez nós fomos dar um show na Praia Grande e o... Pô, deve ser você não tá dando risada antes de contar, pô. Isso bem no começo da carreira, e era um cinema que na verdade era um antigo cinema que tinha se tornado Mas, uma Ricardo, casa só noturna. conta pra gente, cara. Todo lugar que a gente ia era lotado. Mas na Praia Grande nada dava certo. Nada dava certo, tudo que a gente fazia era vazio. Tudo você. Aí nós fomos fazer um show na Praia Grande, não tinha ninguém, tinha só a tia varrendo o salão e o porteiro. E aí apareceu uma barata no palco. E a barata corria pra lá e corria pra cá, e a gente querendo disse, matar a olha a barata e tal. E aí uma hora eu fui tentar matar a barata, o pandeiro caiu da minha mão e Agora tu rolou. imagine. E rolou no meio Aquele baita silêncio, pandeiro. da plateia. tum, tum. E aquele chão de cinema é assim, né? O chão ele é curvo, né? Isso, E o pandeiro foi rolando. Ficou lá longe, eu dava chão pro pandeiro, o pandeiro dava chão pra mim, e os caras me enchendo o saco. Zinho, em nenhuma ocasião você perdeu a voz? Já várias. É. Como é que faz, Zinho? Aí, Cara, tem a multidão, vai junto. do nada. Canta comigo, vamos lá, canta comigo. Agora eu vou lembrar pra você, nós estávamos em Piracicaba, era um rodeio. Aí acabou o rodeio e ia começar o show, que o show era... Pindamonhangaba, do Pindamonhangaba. O touro deu uma cacetada no... Gente do céu. O palco era enorme, cara, grandão, e por baixo passavam os bichos. Né? Tinha Ao vivo, os bicho mesmo? Não, touro, porque vaca, os o shows touro. de rodeio, eles são montados assim, tem a arena que tem o rodeio e o palco fica aqui. E os animais, eles passam por baixo do palco e vão. E vão embora. Só que o que acontece? Aí é feito o rodeio, para-se o rodeio e começa o show. Começa o show. O povão vai tudo pra cima, na frente do palco. O povo vem pra ali, nós estamos fazendo Nessas que o touro tava passando, o touro deu uma cabeçada no palco. O palco fez isso. Ó. Parou o show. Falei, agora que eu vou cair. A altura Nós era... estamos tocando no meio do show, tudo começou a tremer. Lotado. O show Falei, parou. Aí eu fiquei, mas eu falei pra esse aqui, tu já imaginou o que é uma cabeçada de um bicho desse em ti? É. Cara, E outra tem vez que ser também num muito programa leal, da Record, ao vivo, no dia 1º de maio, lembra? Nós estamos lá fazendo, vários artistas fazendo a Record. Chegou no final, resolveram botar todo mundo no palco. Mas não, foi um programa numa praça que montaram um baita no palco. Eu falei, isso não vai dar cair. certo. Isso não vai dar, não deu outra. O palco fez isso, ó. Era daquele, o Gilberto Barros. Isso. O Gilberto Barros. O palco Meu começou a subir Deus todo do mundo céu. do palco, foi todo mundo pro chão lá, graças a Deus não morreu ninguém. Exatamente, graças a Deus não deu problema nenhum. Tem mais uma perguntinha para vocês. É a Deise Ferreira, ela é da Vila São Jorge. Almoço. Será que eu estou com fome? Abraço especial para o Ricardo Pérez e Zinho. Zinho,
Manda um tchau para o Leozinho. Ah, é minha A irmã. Deise Ferreira é minha prima e irmã do Zinho. E o Daniel Ne- Ferreira. o Léo- Vocês são parentes? É, somos São, primos. a mãe dele- Olha, confesso que dessa eu não sabia. a dona Minha mãe é Cleide irmã da mãe dele. A minha mãe é irmã da mãe dele. A minha mãe é a dona Cleide, que deve estar assistindo, e a mãe dele é a dona Neide. E a minha irmã é vó, né, já. O Léo é um moleque mó figura. Léo é o O Léozinho vai netinho ser na da bateria irmã da União, dele. né, Léo? Lá na bateria da União com o tio e a Luísa de porta-bandeira. Tamo junto. A Lívia também. Quantas idades tem mais ou menos o Leozinho? Mais ou menos. Leozinho? Oi? O Que eu Léo? conheço- É. 2, 3 anos, o moleque tem um apetite que, meu Deus do céu. Vai ver onde. Eu vou te mostrar aqui esse moleque. Leozinho. A minha sobrinha Débora corta um 12 com ele, mano. Beleza. Tem o dinheiro, pessoal, nessa fase? Lógico que eu não vou perguntar quanto, né? Mas na verdade, nós rendeu tivemos o Grupo a Tempero. fama, trouxe O algum... Grupo Tempero teve uma condição privilegiada, porque além da parte musical, nós tínhamos o bar, né? E o bar foi, durante muitos anos, uma boa fonte de provimento para o grupo. Para nós 4 que éramos... Porque depois saiu o Zinho do Cavaco e o Rosalvo e entrou o Moisés e o César. O Moisés e o César, eles não eram donos do bar. Mas a gente não tem do que reclamar, não. Graças a Deus passamos uma fase muito boa, aproveitamos bastante. Cada Não tinha luxo. Não tinha luxo, não Mas, era uma vida mas, de falso. Temperos Bar, vocês estão falando? É. Da época que eu ia lá cobrir pela rádio? Bom, eu não conseguia entrar. Eu mas- queria entrar, chegava lá para fazer a Não, transmissão. o que o Ricardo está dizendo é o seguinte, que nós tínhamos o pé no chão. Entendi. Ninguém fazia loucura. entendi. Ninguém fazia loucura, todo mundo conseguiu comprar Que, sua casa inclusive, própria. nós nos cobrávamos muito. Aham. Tinha esse papo. Porque o Ricardo, nós somos primos. Então, se eu estivesse fazendo besteira, o Ricardozinho. Se ele for, Ricardo, segura. Entendeu? E a mesma coisa com o Simonal. Todo mundo, a gente se cobrava. Na verdade, a gente nunca se perdeu por gastar demais, não. A gente sempre foi bastante comedido. E outra coisa muito legal que a gente agradece a Deus todo dia é o nosso relacionamento de amizade, né? Porque a gente se xinga, se mata, mas está sempre junto. Confiança. É, né? confiança. Assim, para vocês terem uma ideia, por exemplo, na nossa época áurea era muito comum um componente do grupo passar numa loja, ver uma blusa, pô, essa blusa vai ficar para o Simonal, vai ir lá comprar para o Simonal, Exatamente, ou fazer o isso. Zinho comprar uma blusa para mim, um presente. Então a nossa relação é até estranho, porque é difícil um grupo de pessoas durante tanto tempo e numa coisa que se chama, num palco, que você mexe muito com a vaidade, muito com o estrelismo de cada um. A gente, depois de tantos anos, basicamente 30 anos aí, a gente continua junto, continua amigo, continua brincando, continua um tirando sarro do outro. Quem às vezes vê o Grupo Tempero quando a gente chega em algum lugar para tocar, até estranha, porque às vezes dupla sertaneja um não fala com o outro, né? O nosso grupo a gente se fala, somos amigos das famílias, um tira sarro do outro, um brinca. A gente tem saudade quando a gente fica um ou outro sem se ver. Entendeu? Então, nesse ponto. E a gente sempre aprendeu a lidar dessa maneira. A gente briga, a gente xinga, todo mundo fala, todo mundo tem razão. Foi pra rua, voltou, é briga de irmão. Foi pra rua, voltou, tá todo mundo de bem e vamos que vamos. E a gente pode falar mal um do outro, mas se o outro de fora começar a falar mal, a gente briga. Só interno. Só a gente que pode falar mal um do outro, mas se alguém de fora começar a falar mal, a gente quer luta. Ricardozinho, loucuras de fã. Tem um monte. Eu sei que tem, não precisa me dizer que eu sei que tem, mas tem alguma que ela escreveu, desculpe a brincadeira, pegou um rolo de papel higiênico, escreveu lá, Zinho, né? Eu até gostaria de ressaltar aqui que a gente, claro, não desprezando isso, mas geralmente a participação da mulher como fã, ela é óbvio que é admirada pelo pessoal do grupo, mas o que mais nos comove Rapaziada. é quando um homem é teu fã. Exato, esse é o Porque melhor ele de não tudo. tem o interesse, ele tem admiração por você. entendi. Então a mulher expõe-se mais, a mulher ela vem, ela grita na frente do palco, ela brinca,
ela exterioriza o sentimento dela com mais facilidade. O homem já é mais reservado, o homem ele tem o lado machista dele, né? Mas quando um homem chegava pra gente, pô, sou fã de vocês, pediu um autógrafo, isso sensibilizava mais o grupo, porque a gente sabe o quanto pro homem, pelo machismo, é difícil ele se expor a esse tipo de situação. Exatamente. Mas graças a Deus, não só homens como mulheres, tivemos bastantes admiradores. E continuamos tendo, graças a Deus. O Marco Aurélio, o Chabu. Grande Chabu. Grande Chabu, do Parque São Vicente. Manda um grande abraço, agradeço o meu lado musical e profissional a vocês. O Chabu é um grande percussionista. Um dos maiores percussionistas que trabalharam com o grupo. Começou com o Tempero. Tempero, depois fez o Brasil inteiro, arte popular. Grande Chabu, fica com Deus, parceiro. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Vamos sortear, por gentileza. Opa. Pega aí, Ricardo, que eu quero que o Zinho também. Segura aí, por gentileza. Espera aí, Ricardo, não fala ainda não. Pode falar Esse ainda. aqui vai pro... Esse primeiro que o Ricardo tirou, vai pro Anderson e Alex. Daniela Inácio. Então, Daniela, sabe como é que é, né? Carnezinho direitinho, chega aqui na emissora e tira. O segundozinho, vamos ver quem sortear. Vamos sortear o Marcelo. Ai, desculpe, vai. Douglas Reis. Marcelo de São Vicente. Marcelo. E por último, quem quiser tirar, por gentileza, pode tirar. E se não tem segredo, é o junto e misturado. Isso, é bom. Marco Aurélio Chabu, que acabou de falar agora. Que é? Que sorte, Acabou. negrão. Dá uma chegada aqui, vem dar um abraço no Zinho, não dá tempo, né? Vamos chegar. Pessoal, nós tivemos uns 3 minutos, tá? Eu queria ter um prazer. Aliás, faz tempo que eu tô querendo entrar com vocês aqui, Pô, legal. né? Primeiro por relembrar que o Zinho falou, Ari, que bom a gente relembrar aqueles velhos tempos de Rádio Cacique, de Temperos Bar, os sucessos que nós fizemos. Então eu quero agradecer profundamente a você, Ricardo, a você, Zinho, ao Grupo Tempero, porque vocês, quer vocês queiram, quer vocês não queiram, vocês marcaram. E não marcaram só aqui na Baixada, não. Vocês que eu estou falando, representando o Grupo Temperos, sabem que vocês marcaram fora da nossa costa da Mata Atlântica, agora a ex-Baixada Isso, Santista, vai, né? Mas eu acho que o que ficou marcado mesmo, é em vocês. Marcou em que vos admirou, mas marcou mais ainda em vocês uma fase legal, bacana, gloriosa do Temperos Bar, né? Ari, eu que falo às vezes em nome do Grupo Tempero, e sei que eu posso incluir a opinião do Zinho e dos outros nisso, a gente é que tem que agradecer pelo carinho que a gente sempre recebe aqui na nossa cidade, pelas pessoas, quando a gente anda nas ruas, as pessoas continuam vindo pedir autógrafo, abraço, beijo, pedir para tirar fotografia. E, na verdade, um dos fatores mais importantes na carreira de um artista é a imprensa, é a mídia. E você, juntamente com outros grandes profissionais da cidade, do saudoso Moura, que foi que nos apresentou a você, isso há muitos anos atrás, é que tem participação decisiva, porque o nosso sucesso, o nosso talento não adiantaria em nada se ele não chegasse nos olhos e no ouvido do grande público. Então, programas como o seu, você que com essa voluntariedade, com essa boa vontade, com essa tua capacidade de comunicação, é que realmente nos sensibiliza e nos deixa alegre, porque você faz com que as pessoas nos conheçam, você e toda a sua equipe que está aqui por trás trabalhando, é que fazem com que a nossa arte, o nosso trabalho possa chegar nas pessoas. Então eu falo em nome do Grupo Tempero Sem Medo de Errar, nós é que agradecemos muito o privilégio de poder ser entrevistado e fazer parte do trabalho de vocês, porque sem o trabalho de vocês, o nosso basicamente não existiria. Você foi muito feliz quando você citou, e às vezes eu acabo me esquecendo, eu visto a carapuça, eu não estou sozinho aqui. Sim, há uma sabe. equipe enorme Você aqui em por casa trás. não está vendo, mas tem um time grande aí atrás trabalhando. Aqui atrás. E todo esse pessoal que está aqui atrás faz com que essa imagem chegue até a sua casa. E eu quero agradecer, mais ainda do que o Ricardo Pérez, porque eu sei que o Zinho veio na raça. Acredito eu que muitas vezes... Não fiz nem a barba, gente. Muitas vezes... Mil perdões. Portanto, era você aqui. Mas eu vim aqui, falei a verdade, Falou. em consideração a você, pessoal da casa maravilhoso.
Eu estou derrubado, eu estou moído. Quero mandar um abraço ao doutor Marcos Magalho, cara. Grande parceiro da Neurocenter, toda a sua equipe lá. Obrigado pelo carinho. Eu só espero que o senhor não esteja dengoso. Só Se Deus isso. quiser. E você, vamos cuidar da dengue para que isso não chegue ao nosso lar. Gente, aquele abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Se eu te olhar, só sei dizer te amo. Se eu te olhar, só sei dizer te amo. Se eu te olhar, só sei dizer te amo. Fico muito louco ao te ver passar. Mexe com emoção, coração dispara.